Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aí, que se liga em mais uma live do Papo Reto. Boa noite, Edu. Grande prazer te ter aí. Boa noite, Marcos. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço por ter aceito, cara. Era uma linha de pensamento que eu queria trazer para a live aqui. Uma maneira de abordar esse tema, né? Até agora a gente abordou bastante o futebol. E agora a gente vai para uma parte importante, tanto no futebol, mas também na parte da musculação, né, do exercício físico, da saúde em si. Então, nada melhor, nada mais justo do que trazer um cara que é especialista nisso, né? E que é um cara que eu conheci, que eu tive o prazer de trabalhar junto na academia. E é um prazer muito grande ter aqui. Bom, muito obrigado, cara. Sabe que o carinho aqui é recíproco, né? É muito bom trabalhar contigo também. E se eu puder contribuir um pouco para o pessoal que está assistindo aí, esse elemento novo que é o psicólogo dentro do fitness, o psicólogo dentro do esporte, espero que seja de bom uso para as pessoas que estão assistindo a gente aí. Certamente vai acrescentar muito. Antes da gente começar a trocar essa ideia, eu quero apresentar os patrocinadores da live, né? Então, a Fernanda Barbosa Fotografias faz um trabalho muito bacana de ensaios em geral, sensual, externo, enfim. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês assistirem e acompanharem o conteúdo dela. A ProCoach, que é a página de curso que eu disponibilizo da área da saúde, para quem tiver interesse, tem cursos da área da psicologia esportiva também lá, então quem se interessar, quem tiver interesse nessa parte, é só clicar no link que eu vou deixar na descrição depois no vídeo, aí vocês podem acompanhar. E por último, mas não menos importante, a Personale Premium Fitness, que é a academia onde eu estou neste momento, que sempre abre as portas para nós, para a gente fazer o trabalho da live aqui, cede o espaço, né? E é o local onde eu trabalho, então é muito, muito bacana. Sempre me apoiaram muito. Quem tiver interesse em treinamento livre, treinamento personalizado, pode nos procurar. O site também vai estar na descrição, quem quiser acompanhar o nosso trabalho. Feitas as apresentações, Edu, conta para nós quem é Edu Azevedo. Edu Azevedo é um psicólogo que já atua na área há 13 anos e há 9 se dedica ao fitness e ao esporte. Já faz muito tempo, né? 2 anos estudando essa área para poder entrar e 7 anos de fato trabalhando com academia. Embora faça um bom tempo que eu trabalho com isso, as pessoas estão se apropriando disso recentemente, de saber desse trabalho. E a vantagem é que já tem uma trilha bem percorrida, já tem um chão bem percorrido. Então, tanto profissionais de educação física quanto psicólogos podem entrar em contato para saber um pouco mais. A gente vai falar mais no final da live sobre essas soluções, mas queria dizer para vocês que existe esse trabalho, já está consolidado. Então, por mais que eu tenha especialização clínica, eu me dedico mais ou sou mais conhecido por essa atuação na área do esporte e na área das academias. Bah, show de bola. Para quem tá pegando agora já viu que o papo vai ser bom, o cara é fera. Edu, me diz uma coisa, cara. Por que tu começou na psicologia? Vamos para um tema mais amplo, depois a gente restringe ao porquê, começando na academia, na psicologia, tu migrou para a parte do fitness, do esporte. É muito engraçado porque eu escolhi psicologia em 1999, quando eu estava fazendo já o terceirão, me preparando para o vestibular, e eu lembro nitidamente que eu estava saindo da aula, eu e um amigo, ele morava no caminho, então eu passava lá, e depois a gente ia trabalhar, voltava, pegava a moto ali na casa dele e voltava para casa. E ele dizendo assim, Edu, o que nós vamos fazer no vestibular? E eu falei para ele, cara, eu acho que eu vou fazer psicologia. E ele, eu acho que eu vou fazer direito. E foi assim, na lata, na hora. Fim das contas, ele acabou fazendo direito, ele é concursado. Eu acabei fazendo psicologia. E anos depois, eu fui me questionar por que eu tinha escolhido psicologia. E hoje eu sei. É porque na televisão, há muito tempo atrás, passava um programa na Band, um programa de manhã, que é um programa feminino, onde ensinava receitas e tudo mais. E tinha um senhor lá que ele lia carta para ver a data disso, né?
Ele lia a carta das pessoas com dúvidas de relacionamento, dúvidas sobre eles mesmos, né? E aí eu achava incrível aquele senhor conseguir responder essas coisas sobre as pessoas. Eu achava ele muito inteligente. E era o José Ângelo Gaiarsa. Hoje ele é falecido, mas ele tem uma obra incrível. Eu diria hoje que ele é o meu mestre, o José Ângelo Gaiarsa. Então, tu vê, primeiro eu escolhi psicologia, depois eu fui me dar conta do porquê que eu escolhi a psicologia. E a área do fitness, ela entrou depois de eu já estar formado. Eu me formei em 2007 e em 2008 eu comecei a treinar. Meu irmão que me puxou para a academia. Eu nunca tinha entrado numa academia. E quando eu entrei foi muito engraçado. Eu entrei na academia, o instrutor, ele me recebeu e ele começou a entrar na minha mente, como se diz, né? Ele começou a dizer, de certa forma, assim, Edu, se tu vier para cá todos os dias, treinar forte, e tu conseguir ser melhor hoje do que tu foi ontem, tu vai ver como tu vai conseguir coisas grandes na tua vida. Não é só pelo treino, não é só pelo físico. Aqui, a gente está moldando pessoas melhores. E eu pensei, cara, olha que incrível isso. Porque eu, na faculdade, aprendi que se a gente conseguisse ter uma vida de esforço, uma vida intelectual mais rica, pensando, né, filosofando, como é a área da psicologia, a gente pode ter uma vida com mais sentido. E ele está me falando que se eu me esforçar no exercício físico, eu também vou ter a mesma coisa. E logo depois eu fui fazer as consultas com a nutricionista. E ela explicava, em outras palavras, a mesma coisa. Edu, faz a dieta certinho, tu vai ver como isso depois vai ficar fácil. E como isso vai te trazer saúde integral. Até o teu humor pode ser influenciado por aquilo que tu come. E eu comecei a pensar, olha que incrível, né? A psicologia diz que você consegue saúde através do pensamento. A educação física diz que você tem saúde através do movimento. E a nutrição, que você tem saúde através do alimento. Aí foi o momento que subiu aquela lâmpada na minha cabeça e eu disse, eureka! Ali foi o primeiro dia do projeto. Eu disse, tem alguma coisa aí. Onde é que eu acho pessoas da nutrição, educação física e psicologia que já estão conversando? Não tinha esse diálogo. E aí eu fui começar a me juntar com essas pessoas. Onde? Na semana acadêmica. Onde é que eu acho uma porção de profissional de educação física discutindo a profissão? Semana acadêmica das universidades. Lá estava o psicólogo infiltrado. Semana acadêmica de nutrição. Lá estava o Edu infiltrado também. E fui fazendo amizade. Porque eu era o cisne negro no meio. Era estranho, as pessoas achavam bacana e estranho ao mesmo tempo. Então eu comecei a me integrar, fazer grupos de estudo no meu consultório mesmo, particular, por conta própria, 2 anos. Até que depois as pessoas começaram a ver validade nisso. Aí eles me chamavam para fazer a palestra na Semana Acadêmica das Universidades. E aí comecei a ter esse contato com as pessoas, até que eu comecei, depois de 2 anos, a trabalhar na minha primeira academia. Ah, que show, cara. E parece muito, muito fora, assim, né? Mas se a gente parar para analisar, se trabalha muito justamente isso, né? O corpo pelo corpo, a mente pela mente e a alimentação pela alimentação. E quem trabalha principalmente, né, nessa área da saúde sabe que não adianta, se tu não tiver o teu corpo saudável, tua mente não vai estar saudável, tua alimentação não vai ser saudável. Mesma coisa, se tu não tiver tua alimentação saudável, teu corpo não vai estar legal, tua mente não vai estar legal. E é muito interessante tu ter tido esse estalo de pensar assim, poxa, se tudo tem que estar interligado, como é que não tem alguém que interliga tudo? Eu vou ser esse cara. Vá, fantástico. Eu lembro que uma vez eu dei palestra na UX para o pessoal de educação física. E um professor, que estava sentado na frente, ele tinha liberado a turma dele para assistir, ele falou no microfone assim, quando eu vi o tema, eu achei bem disruptivo. Então me chamou a atenção vir aqui. Mas eu estava aberto ao que viesse, estava sem expectativa. E te ouvindo falar, eu entendi. Sabe qual é o mérito do teu trabalho, Eduardo? É que tu colocou pela primeira vez esses 3 personagens, esses 3 profissionais para conversar. Então continua esse teu trabalho, porque a gente precisa se encontrar mais e conversar mais. Então aquilo foi o reforço, né? Segue, que aí continua com a picareta, que pode ter um tesouro ali no fundo.
É verdade, é verdade. Tu sabe do que o bacana é que tu ia treinar e, consequentemente, era no horário que eu trabalhava. E os meus supervisores ficavam loucos da vida comigo, mas eu adorava ficar trocando ideia contigo enquanto tu treinava. Tu deveria odiar, porque tu tava ali para treinar e ficava te incomodando. Não, essa é uma da especificidade desse trabalho, porque para eu conseguir entrar numa academia, eu não poderia, até bom entrar nesse assunto, as pessoas pensam o psicólogo na academia, o psicólogo tem uma sala onde as pessoas têm que marcar hora, né? É justamente o contrário. O meu barato sempre foi entrar na academia com crachá e circular, ou treinando também poder conversar com as pessoas, porque quebra o gelo. Então, para mim, eu achava um barato quando as pessoas iam conversar comigo, porque era uma realização de saber, estou sendo útil, sou aceito nesse meio e existe uma demanda. Então, sempre foi uma alegria quando eu ia mesmo treinar, poder conversar com todos vocês. É verdade. E tu sabe que nessa semana a Academia Personal ela completou 15 anos, né? E o bacana é que, fazendo o levantamento dos alunos que estão conosco hoje, a gente chegou a um número de 2 alunos que estão desde o início da Personale até hoje ininterrupto, por 15 anos. E aí eu comecei a conversar com o Rodrigo Stuani, que é o meu tio e que é o dono da academia, que fez esse trabalho. E aí ele começou a me explicar, e tanto quando, sempre que eu tive a orientação dele, ele me deixou bem claro, aqui o trabalho é o seguinte, o aluno ele tem que entender o porquê ele vem aqui, ele tem que entender o porquê tu tá fazendo, tu tá aplicando esse tipo de treinamento, e o porquê ele tem que se cuidar na alimentação e na vida cotidiana dele. Então, não sei, provavelmente ele tenha chegado nessa fórmula que hoje tu aplica tanto, né? Mas sempre foi um detalhe, se tu quer fidelizar teu aluno, mostra para ele que tu faz algo diferente, independente do valor que tu vai cobrar. E realmente, o trabalho dele é um trabalho que ele tem seu valor, né? E as pessoas, por mais que, né, se mantêm por um longo período e aí ele consegue trabalhar da forma que tem que ser feita, porque até um tópico que a gente vai abordar depois, que é, geralmente as pessoas elas entram, treinam e saem, né? E elas não conseguem criar isso por hábito, né? E aqui foi uma coisa que eu percebi de diferente e que me ajudou muito. Então, para valorizar ainda mais esse teu trabalho, porque ele é fundamental realmente. É claro, né? O primeiro obstáculo que nós temos antes da hipertrofia e antes do emagrecimento é criar no ser o desejo de pegar as próprias perninhas e ir para a academia. Esse é o primeiro obstáculo que a gente tem que vencer. Eu tenho que tornar a academia prazerosa. Claro que existe o filé mignon do aluno, que ele já está treinado, ele já sabe que aquilo é bom, e ele vai, às vezes, 2 vezes por dia. Mas esse filé mignon corresponde a 10% dos alunos, talvez. A maioria, aqueles que precisam do nosso trabalho, eles precisam ser resgatados do sedentarismo. E aí eu tenho que criar um ambiente, como eu chamo de baixa pressão, para que ele saia do ambiente de alta pressão e possa vir até nós. E essa baixa pressão que eu digo é o carinho, a atenção, o acolhimento, a recepção. Então, o profissional de educação física ele tem que ter uma escuta clínica, ele tem que entender o que está acontecendo, ele tem que pegar no ar quem é aquele aluno. Opa, esse aluno é do perfil que ele ainda está desconfiado, ele acha que ele não vai fechar um mês de academia. Então ele vem com qualquer tipo de roupa, ele vem com aquela roupa que sobrou, é uma roupa grande, é a roupa de fazer faxina muitas vezes, então a gente sabe, ó, ele ainda não está apostando. Eu vou esperar ele com um sorriso, com carinho, que é só para ele entender que aqui é um ambiente de baixa pressão, que ele vai vir e vai sair melhor. Depois ele vai gostar da brincadeira, ele vai ver que a roupa está melhor nele, ele já começa a trocar as roupas, já usa a roupinha da moda. Quando é mulher, já corta o cabelo, pinta diferente, ela se põe, aí já entra numa outra fase. Nessa fase a gente pode fazer o desafio e o reforço. Então, nada mais é do que o profissional de educação física ter uma escuta clínica, e isso a psicologia pode emprestar, a psicologia pode ensinar um pouco do que a gente sabe, para o aluno entender.
O primeiro desafio é fazer o aluno curtir. Depois a gente vai para aquilo que é mais impacto, mais intensidade e que muitas vezes as pessoas precisam, só que se pega demais, se força demais, acaba sendo um ambiente de alta pressão e ele corre para um ambiente de menos pressão, que é o sofá, muitas vezes, né? Muito bom, muito bom. Edu, já que a gente entrou nessa parte, em toda a tua experiência, tantos anos acompanhando o projeto, tanto esportivo, mas principalmente em academias, qual é o principal fator que leva um indivíduo a tomar essa iniciativa de começar uma academia? Hoje em dia, a gente perdeu uma coisa que era muito legal. Eu ainda peguei isso na infância, que era ir para o parque, que era ir para a praça, que era ir para a rua e ver os amigos. Depois isso virou os clubes, e hoje em dia não tem mais tanto clube, né? Se tornou algo até um pouco caro, é só para algumas pessoas da sociedade, né? Ter um passe para entrar num clube. Então a academia, ela representa tudo aquilo que está entre a minha casa e o meu trabalho. As pessoas têm o trabalho delas, a residência delas, muitas vezes um apartamento pequeno. E o que é a academia? É o clube, é onde eu vou ver os meus amigos, é onde eu vou fazer um lanche, é onde eu vou fazer um exercício físico, conversar com o treinador, porque muitas vezes a pessoa ela é sozinha, ela veio para uma cidade procurar oportunidade de emprego e deixou a família dela toda no interior. Então não dá para brigar, não dá para querer atender em 1 minuto um aluno que vem para nós com uma demanda de carência, porque nós temos que entender que a academia não é só aquele modelo da Gold Gym americana, academia de Ferreiro, academia do Fernando Sardinha, existe, mas é um nicho. Cada cidade, eu acho que comporta uma academia de Ferreiro. O resto é o clube, é o encontro social, é as velhinhas encontrando para conversar, é as pessoas de idade, é o pessoal em idade escolar tentando ir arrumar uma paquera. Então, por que não a academia poder entender que ela tem uma função social de relevância absurda e impactante na vida das pessoas e poder se apropriar disso, qualificando ainda mais o olhar, a escuta. Então, como você me perguntou, né, Stuane, o que leva as pessoas para uma academia? Geralmente é o desejo de uma vida fitness, né? Agora eu sou fitness, agora eu quero um estilo de vida saudável. Então, na psicologia, a gente tem aquilo que a gente chama de crença do cliente. Edu, eu quero... eu tô com um problema de relacionamento com meu marido. A pessoa vem para a entrevista inicial, né? Meu problema é relacionamento com meu marido. Me ajuda? Eu vou dizer o seguinte, ajudo, e eu até acredito que é isso que ela quer, mas talvez não seja isso que ela precisa. Muitas vezes, na segunda consulta, a gente entende que não é o problema com o marido. O problema é que ela tem que dar um salto, entrar nesse relacionamento e esquecer a mãe e o pai, que estão em outra cidade do interior, se queixando de doença, e ela está com um pé na família e um pé no casamento. Aí a gente começa a entender qual que é o núcleo desse pedido. Se a academia conseguir ir além, como a gente tenta ir além, o psicólogo, olha, eu quero emagrecer. Ok, eu entendo que hoje tu quer emagrecer, mas será que é isso que tu quer? Será que tu não quer se empoderar? Será que tu não quer revolucionar a tua vida e tu acha que é emagrecendo? Tudo bem, eu compro a tua história agora. Vamos lá, vou puxar um treino para ti, pega uma fichinha, mas eu vou te acompanhar. E nós vamos descobrir que talvez não seja só isso. Aí o que acontece? Esse aluno ele fica interessado pela academia durante 1 ano, 5 anos, 10 anos, porque é que nem uma série de TV. A série sempre tem uma reviravolta, onde muda o contexto e diz, agora eu tenho que assistir a próxima temporada. Sensacional. E que talvez para quem não viva no ambiente da academia e esteja acompanhando a gente, talvez isso pareça meio loucura. Mas para quem trabalha e para quem convive nesse meio, é muito isso. Né? Eu vejo, hoje a gente tem alunos da modalidade livre que vêm até nós, e como a gente trabalha com horários agendados, num trabalho um pouco diferente, é muito bacana porque a gente consegue ter o tempo para conversar com o aluno justamente sobre isso, né? Entender
quais são as dificuldades, o que no dia a dia dele é difícil, o que não é. E aí a gente começa a olhar para o aluno de uma forma completamente diferente, porque, que nem tu falou, às vezes ele vai chegar aqui para mim e vai dizer, Stone, eu quero emagrecer. Só que eu olho e eu vejo que ele tem uma série de restrições, que ele tem uma série de problemas de saúde que são muito mais importantes do que o emagrecimento em si, né? E que é mais importante, é necessário que eu primeiro intervenha nessa questão para depois a gente pensar no emagrecimento. E é muito difícil isso, né? Que tu tem uma dica para dar para quem estiver assistindo, assim, que seja profissional da área, para conseguir chegar nesse ponto de, tipo assim, como é que eu vou fazer para que esse meu aluno entenda que é fundamental que ele emagreça, que o objetivo dele é importante, mas que a gente tem outros objetivos antes disso? Eu, quando criei o meu método, que a gente vai falar mais para o final da live, eu sempre pensei em impactar de uma forma inteligente a vida de 2.000 alunos, que é a média de uma academia hoje, né? 1.500, 2.000 alunos. Eu não tenho perna, como se diz, para atender todos os alunos de uma academia. Mas o que eu posso fazer? Eu posso instrumentalizar todos os treinadores, porque eu sei que se uma academia de 1.200 alunos, ela tem 8 treinadores, é mais fácil eu ensinar o treinador a ter escuta clínica, diálogo, treinamento neve, para que ele atenda esses 1.200. Então, uma dica bem rápida que eu tenho para quem está assistindo aqui e se interessou por esse assunto, é você poder até contratar um psicólogo que tenha capacitação no esporte, que tenha interesse em trabalhar com academia, que brilhe os olhos dele falar sobre isso, e montar um grupo de reflexão para você, gestor de academia, você, treinador, poder, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, sentar 2 horas com um psicólogo e todos os treinadores fazer estudo de caso. Então, leva a conhecimento do psicólogo e dos outros treinadores e pega, olha, eu estou com o caso aqui da Roberta, ela é uma pessoa que está resistente ao treino, ela às vezes chora dentro do vestiário que ela não consegue realizar as atividades, ou eu mando ela fazer um burpee, ela diz que não consegue, mas ela poderia, ela tem função biomecânica em perfeito estado, em perfeitas condições. O que acontece aí? Nesse grupo de estudo multiprofissional, vocês podem qualificar ainda mais a mão de obra do treinador e ele fica com essa escuta muito mais atenta e ele multiplica isso em todos os alunos que passar por ele. Cada vez mais você vai ter uma academia mais personalizada, mais humanizada, porque cada um dos profissionais de educação física vão ter essa escuta atenta. Então, eu acho super simples, não é caro contratar essa supervisão com um profissional de psicologia uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. E, claro, se você gostar, deixa esse psicólogo em alguns horários circulando, conversando, quebrando gelo. Você vai ver quanta coisa vem quando o psicólogo está dentro, porque dificilmente eles vão marcar horário. Agora, se o psicólogo está ali, eles vão, vem cá, deixa eu contar uma coisa para ti. Aí vai, às vezes, ali 20 minutos conversando. Muito bom, muito bom. Aqui na Personalia a gente leva muito esse tema, né? Como a gente trabalha com um número menor de pessoas, a gente busca tratar cada aluno como se ele fosse o último e o único, né? Porque a gente sabe que para que ele continue aqui, né? Para que ele se sinta bem, para que a gente possa fazer o trabalho nosso como educador físico, a gente precisa primeiro que ele confie na gente, ele precisa chegar no dia e dizer assim, ó, Stone, hoje eu não tenho condições de treinar porque minha cabeça está em Marte. E isso também faz parte do treinamento, né? Se tu for parar para analisar, nós, profissionais de educação física, ainda pecamos muito nisso, né? A gente acha que o nosso treinamento é a única coisa que importa e que o aluno tem que chegar e tem que fazer. E, na verdade, se o aluno estiver bem, ele vai fazer. Se ele não estiver bem, ele não vai fazer. E aí, o que acontece? Tu começa a perder o aluno, né? O que acontece com a cabeça do aluno, Edu? Por exemplo, quando
ele não tá legal, ele já veio para academia com aquela coisa assim, tipo, eu não queria, mas eu vou porque eu não posso faltar, senão o cara vai me dar uma bronca. E aí ele chega e o treinador pega muito pesado. O que para o cliente isso acontece e tal? Tem uma teoria que eu desenvolvi dentro do método que eu criei, que ele fala sobre a fase de preparação. Todos os clientes de academia, todos os alunos de academia passam por 3 fases. E são bem fáceis da gente conseguir compreender. Primeiro é a fase da desconfiança, depois a fase da autoestima e depois a fase do desafio. Todos os professores de academia adorariam pegar alunos que estão na fase do desafio. Mas vamos fazer a trajetória aqui para a gente poder entender. Então, você, profissional de educação física que está escutando, né, o que você pode fazer para melhorar o seu manejo com qualquer tipo de cliente, tá? Os clientes da primeira fase, eles estão iniciando a atividade física. Então, isso é fácil de descobrir através de uma ficha, de uma anamnese. Não é difícil, se você for buscar na ficha desse cliente, ou pode colocar uma pergunta a mais. Há quanto tempo você treina, né? Aí você pode pedir para o pessoal da recepção, o pessoal de venda, separar para você. Olha, essa semana, quantas pessoas entraram na academia que responderam dizendo que são as primeiras experiências deles? Ele, obviamente, está na fase da desconfiança, que é o quê? Ele está com um pé dentro da sua academia e um pé fora. Ele está esperando algum vento contra para ele dizer para ele mesmo, eu sabia que não ia dar certo. Então ele está só esperando um professor não dar bom dia, ela está só esperando o pessoa da recepção virar de costas para ela está esperando na recepção não ter uma vaga de garagem na frente da porta, ela está esperando chover num dia que ela deveria ter ido treinar e não foi. Então, quando você pega um cliente assim, tem que ser muito acolhedor, muito carinhoso, muito prestativo. A academia tem que ser impecável para trazer para essa pessoa que ela é VIP, né? Então, dessa maneira, você consegue entregar uma experiência para esse cliente que ele vai agradecer o resto da vida para você, porque ele vai acontecer uma dessensibilização. Imagine que você tem medo de aranha. Eu não vou trazer uma aranha e botar na sua mão. Primeiramente, eu vou trazer uma figura de uma aranha. E você talvez não vá nem conseguir pegar na mão uma foto de uma aranha. Tamanho trauma. Depois que você puder pegar a foto da aranha, ok, demos um passo. Agora, quem sabe, você pode olhar a aranha dentro de um vidro. Também vai ser difícil, mas uma hora você se acostuma. Até o ponto que você vai começar a entender que tem aranhas que atacam e aranhas que são pacíficas. Pronto, você fez uma dessensibilização sistemática. É isso que nós temos que fazer com o aluno que está no primeiro nível. Por quanto tempo? Pelo tempo que o cliente precisar. Depois vem o nível 2, fase da autoestima. Como é que eu descubro? É a pessoa que já está usando as roupinhas, look da moda, o tênisinho, a bota, a roupa da moda, o cabelo, ela já faz postagem, ela faz foto com o treinador, ela sabe fazer os jeitinhos de foto que geralmente se faz numa academia. Essa pessoa, o que ela precisa? Reforço e desafio, porque ela já pode receber um pouquinho de pressão. Ela gosta, ela sabe que ela sabe treinar. Então tem que temperar um pouquinho o reforço e o desafio. E o pessoal que está na última fase do desafio, tem que dar treinos diferentes, porque ele não aguenta mais fazer há 8 anos a rosca direta do bíceps. E tem que tomar cuidado com esse tipo de aluno, porque ele começa a pegar equipamento que era para o leg press e fazer tríceps. E aí os treinadores ficam assim, meu Deus, o que ele está fazendo, cara? Eu tenho que ir lá salvar esse cara, vai dar um problema na coluna. Por quê? Porque ele precisa se desafiar. Então, se o treinador não for criativo e parar de dar o feijão com arroz, ele vai para a academia da concorrência. Porque na concorrência tem os treinos diferentões. Então, só com essas bases desses 3 degraus, a gente já consegue fazer a academia ser interessante para 3 tipos de públicos diferentes. E quem sabe eu possa ter 3 vezes mais de retenção. Faça uma análise. Será que a sua academia é interessante para o nível 1, para o nível 2 e para o nível 3? Ou ela só é interessante para um dos 3 e por isso as pessoas saem, sua academia gira muito? Porque chega num determinado ponto, a sua academia é inferior à concorrência.
E isso entra muito na próxima pergunta que eu tinha separado, que é o seguinte: o que geralmente faz com que as pessoas não consigam permanecer muito tempo ou permanecer na academia praticando atividade física? Porque a gente sabe, no início tem aquele ânimo, aquele gás inicial, até mesmo de quem já treinou, né? De, poxa, vou voltar, e aí o exercício físico, essa nova fase, ela te dá um ânimo, né? E aí vai chegando um momento que o pessoal vai desanimando, desanimando, desanimando e para. O porquê isso acontece e o como evitar? Tem um assunto bem interessante da gente abordar, que é sazonalidade. É algo que eu sempre percebi nas academias, mas eu ainda não vi uma academia fazendo isso de forma consistente, e eu vou falar hoje para você o que é isso. Sazonalidade é a gente dividir a academia em pelo menos 2 hemisférios, onde 2 são estações de climas quentes e a parte inferior, estações de climas frios. Então, a partir de agora, em contato com esse assunto de sazonalidade na academia, você já sabe que você tem que ter uma academia diferente quando for climas quentes e uma academia diferente quando for climas frios. No mínimo, dois polos. Mas o ideal é você pensar em 4. Primavera, verão, outono e inverno. E isso é a chave do porquê que as academias se tornam desinteressantes, por exemplo, em climas frios. Ela perde o aluno. Por quê? Vamos estudar um pouquinho de sazonalidade. Entramos na primavera essa semana. Primavera é época do quê? Projeto verão. As academias enchem de alunos, a academia cria aquela gordura de rendimentos para poder no inverno injetar e manter a operação rodando, né? Agora é época do quê, gente? Quem treina sabe, não é época de fazer massa muscular, é época de secar para o verão. Então você faz o chamado bulking, cria massa magra, depois você seca e no verão você tá fit, tá com biquíni, tá abalando na praia. Então a época da primavera, a campanha da academia tem que ser secar. Então toda a educação, todo o marketing, todo o diálogo, toda a conversa é como se a academia mudasse de cor nessa época de setembro a dezembro. Agora é secar. Depois vem o dezembro a março, que é outra época que as academias têm pavor, porque às vezes os caras estão na praia, eles não estão na academia. Então, como é que a academia, que só tem uma unidade, vai fazer, e ainda na Serra Gaúcha, digamos, que é onde o pessoal todo migra para o litoral, né? Como é que eu vou fazer para ter uma outra academia de dezembro a março, que supra o que essas pessoas procuram, o que essas pessoas querem? Como é que eu vou fazer? É um desafio diferente, é outra gestão. Aí depois eu tenho de abril a julho, é época que as crianças vão para a escola, que algumas mães param de treinar, porque tem que ajudar o filho na tarefa escolar, tem que ajudar o filho a lavar o uniforme, porque muitas vezes o marido não ajuda, então fica tudo para a mãe cuidar da criança, ela entra na escola, tem muita mãe que sai da academia. Então, por que não tornar a academia um ambiente de orientação para o início do ano letivo, para ajudar a lidar com as questões emocionais, conjugais, familiares? Edu, academia nenhuma faz isso. Parabéns, você pode ser a primeira. Lembra do que eu disse, a academia é aquele espaço de convivência entre o trabalho e a residência das pessoas, que muitas vezes a residência é um apartamento pequeno, 2 quartos, um banheiro, onde a pessoa queria estar num ambiente livre, que é uma academia, para poder ver um horizonte, poder ver um teto alto, poder ver gente, poder ver horizonte. Então eu diria isso. Como é que eu faço para não perder aluno? Divide a sua academia em 4, tenha 4 gestões diferentes, ensine as pessoas, por exemplo, logo depois ali de julho para setembro, ou toda época de clima frio, é massa magra. Mas eu vou engordar porque vai tomar vinho? Vai! A gente não vai te cobrar que você não tome um vinho no inverno, não coma um fundi. Só que a gente vai trabalhar para essa caloria a mais, junto com uma proteína, criar musculatura embaixo da gordura. Porque eu te prometo que quando chegar setembro, nós vamos secar isso. Educar o aluno. É para ele poder ir para a academia na época de clima frio e ter um profissional de educação física fazendo uma roda de conversa num ambiente
de sofá, conversando, trocando ideia, um nutricionista conversando, trocando ideia, ali, ó, de graça. Claro que isso está embutido no valor da mensalidade, mas tem que sair um pouco da caixa, Stuane, para a gente conseguir matar essa charada. Caramba, Edu. Esse cara é fera, né? O cara é fantástico. Edu, o que tem alguma dica ou técnica, agora voltada para os alunos, né? A gente conversou bastante sobre como a gente deixar mais interessante, mais intuitivo o ambiente da academia, mas para os alunos, tem alguma dica, alguma técnica que possa fazer com que eles tornem isso um hábito? Porque a gente sabe que primeiro a gente tem que transformar num hábito para depois se tornar um estilo de vida. E o grande desafio está ali, em sair do hábito, já é um baita desafio, né? Para quem nunca treinou, começar já é muito difícil. E sair do hábito e tornar um estilo de vida, e aí é onde a gente perde geralmente, né? Tu tem alguma dica para falar para quem está assistindo que não é profissional, que é aluno, que vai se beneficiar disso? Então, para você que é aluno, para você que é cliente de academia, para você que corre na rua, que anda de bike, enfim, como é que você faz para entrar na sua própria mente, hackear a sua própria mente, para ter o hábito de ter uma vida saudável? Que é difícil, né? Eu sei como é que é. A gente às vezes quer, mas não consegue fazer disso um hábito. A literatura diz para nós, e tem um livro clássico, O Poder do Hábito. Quem tiver a oportunidade, vai numa livraria, compra esse livro, R$ 40, e é um livro que você vai ter para a sua vida. O Poder do Hábito, um best-seller. Ele diz que para formar um hábito, vai de 3 a 4 semanas. Então, sim, a má notícia. Durante 3 a 4 semanas, você não vai procurar motivação, você vai procurar disciplina. E esse é o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar aqui. A pessoa vem para o psicólogo e diz, Edu, como é que eu me motivo para criar o hábito de ir para a academia? Não tem motivação. Existe disciplina. A motivação é quando a disciplina está consolidada, porque aí você criou um novo hábito. E todos os poros e os feixes musculares do seu corpo vão pedir para treinar naquele horário. Então eu diria que, se possível, crie um hábito de horário. Vai treinar às 6h30, eduque o seu corpo a ir treinar às 6h30 e você vai ver que quando chega às 6h10, 6 horas, até o seu batimento cardíaco muda, porque ele já está esperando o treino. Então, dica número 1, forme um novo hábito. Isso vai demorar 1 mês. Quem quer coisas grandes na sua vida tem que perseverar. Fez um hábito, a motivação está lá em cima do morro que você vai subir. Aí você pega a motivação. Depois, para usar um conceito que está bem na moda, é a gamificação. Como é que você vai criar pequenos jogos, pequenos games, para você conseguir estar sempre pegando a recompensa, né, depois do final da fase? Por exemplo, o jogo que eu vou criar comigo agora é só 1 mês para academia sem furar. Ah, mas o treino é extenuante, o treino é pesado. Não, eu estou indo numa academia que tem uma responsabilidade, onde eu sei que ela vai me escutar e ela vai dizer, hoje eu não quero treinar pesado, tudo bem? Tudo bem. O que você quer fazer hoje? Mas eu quero fazer isso. Pronto, consegui treinar durante 1 mês e perdi o medo de ir para academia. Agora, o que eu quero? Menos dor nas costas, de trabalhar no meu home office. Então, eu vou pedir para o meu treinador, alguma coisa de alongamento, me ensina alguma coisa de músculo, de coluna. Aliviou a minha dor fazendo alongamento. Agora eu descobri que, me olhando no espelho, o meu ombro, ele é curto, ele é pequeno. Então, eu queria fazer um trabalho de beleza mesmo, estético, melhorar os meus ombros. Entende? Você mesmo se coloca pequenas metas e você vai trabalhando elas. Então, através desse reforço constante, você, quando vê, passou 1 ano na academia e você não fez nada daquilo que é o óbvio de ir para a academia. Quer fazer um treino forte, aquele treino intervalado de treino ABC, talvez não seja para você. Ele é para a maioria das pessoas, mas para você a pegada é outra, a brincadeira é diferente. Mas você tem que explicar para o seu treinador, conversar e, claro, escolher uma academia que tenha essa pegada mais humanizada, como é o caso do trabalho que é feito ali na academia do Marcos Stuani.
Vai, Edu, isso é muito verdade. Assim, eu tomei como método, os horários que eu conseguia para treinar eram só horários muito quebrados, eu não conseguia ter justamente uma rotina, né? E aí, chamado de loucos, comecei às 5 horas da manhã, né? E aí criei toda a minha rotina para mim conseguir criar coragem, porque sempre foi né? Eu já tinha que acordar às 6 para vir dar aula, tipo, o que é 1 hora menos de sono? E justamente no início foi desafiador, né? Claro que para mim foi uma coisa que funcionava, né? Porque eu sabia que eu tinha que ter esse hábito e como eu sempre fui muito competitivo, eu sabia que para mim ia funcionar. Mas a gente sabe que não é para todo mundo que o desafio ele faz com que tu tire a preguiça e vá fazer o que tem que ser feito realmente, né? E aí foi difícil. Hoje não tem como eu começar o dia sem essa rotina. E é o próximo livro que eu vou ler. Até uma dica, assim, eu sou um cara que eu não gosto muito de ler, né? Nunca gostei. E aí eu precisava fazer alguma coisa que fosse bacana durante o treino, né? Porque música para mim já não ficava legal. E aí eu descobri o tal do audiobook, que basicamente é uma pessoa que está lendo para ti e tu só está escutando e absorvendo conteúdo. Então, quem não gosta muito de ler, tem essa opção. No YouTube está cheio de livro. Esse mesmo livro que o Edu comentou tem o audiobook completo. E para mim me ajudou bastante. Então, fica como dica aí: se alguém não gosta muito de ler, mas quer começar a adquirir conhecimento, é uma boa. Tem alguma controvérsia do audiobook aí, a questão de tu não gerar o hábito de tu mesmo ler, tu só absorver o conteúdo, tem algum problema ou não? Eu adoro audiobook. Inclusive tem um livro, acho que é chamado um aplicativo, acho que ele se chama 12 Minutos, algo assim. E esse aplicativo tem a versão paga, a versão free, e ali você tem milhares de livros resumidos em 12 minutos, que é o tempo de uma esteira para aquecer antes do treino. E tem um ditado que eu gosto muito que diz assim: parado, leia, andando, ouça. Então você sempre pode aprender algo novo. E outra, nem todas as pessoas são visuais. Tem pessoas que são auditivas, elas aprendem muito mais escutando. Então, por que não usar esse superpoder, que é o auditivo ampliado, para poder botar um fone de ouvido e absorver o mundo inteiro através de áudio? O livro a gente fala porque é uma maneira de dizer, né? Mas se a pessoa puder escutar ou ver, tem gente que aprende no YouTube, vendo videoaulas. Então, descubra a maneira que você retém a informação e use isso à exaustão. E sabe que é bem bacana porque o YouTube tem a ferramenta que tu pode acelerar o vídeo, né? E aí eu comecei, mas 8 horas de audiobook, né? E tá muito pausado. E aí eu comecei 1.5. Nossa, parecia que eu não entendia nada, né? Eu disse, não, 1.5 não dá, eu preciso entender, não pode ser só rápido. Baixei para 0.75. Não, agora eu tô conseguindo entender. Aí um dia deu a louca, eu botei em 2.0. Cara, quem bota no 2.0 no YouTube é muito engraçado. Tu não entende nada. E aí eu retornei para o 1.5. Eu disse, olha, tô conseguindo entender. Hoje tem alguns livros que são com um pouco mais pausada a leitura que eu consigo ouvir no 2.0. Então, a gente analisa também o quanto a gente poderia esforçar a nossa mente para se adaptar a essas coisas. E hoje, por incrível que pareça, eu tenho dificuldade de assistir na velocidade normal porque eu acho muito lento. E quanto mais dentro daquele assunto a gente tá, mais eu consigo tocar ficha. Por quê? Eu vou estudar, digamos ali, psicologia analítica. Muita coisa eu sei. Então ele tá falando rapidinho, eu entendo, eu sei, já estudei. Aí ele fala uma coisa nova. Opa, deixa eu voltar lá. Isso é novo. Aí depois ele fala, isso eu sei, isso eu sei, isso eu sei, isso é novo. Quanto mais a gente for estudando, mais os assuntos vão ser repetidos e a gente vai poder focar, né, dar menos intensidade naquilo que é novo e poder, porque a gente vai começar a repetir os assuntos, né? Aquilo vai começar a ficar familiar para nós. Então a velocidade pode aumentar mesmo. Muito, muito bom. Essa rotina que eu criei, nossa, está me dando um. E aí a gente começa a entrar naquela questão justamente de trabalhar o corpo e a mente num ambiente
só, né? Então, às vezes a gente traz isso que, academia, eu tenho que malhar meu corpo. Só que eu posso malhar meu corpo, mas em vez de eu ficar escutando uma música que, às vezes, ela só vai agregar em ritmo, né? Porque ela vai estar trazendo, por exemplo, eu gosto de sertanejo, né? Então, daqui um pouco eu tô lá, trifeliz, aí começa a tocar uma música de sofrência. Pô, já me joga lá embaixo. Aí já me quebra, porque, né? E aí, com aquele livro, tu já tá com a cabeça em outro patamar. Claro que não é com todo mundo que vai funcionar, né? Mas para mim me ajudou bastante e que bom que não tô tão errado. Edu, qual é o nível de importância do profissional de educação física nesse processo do início do aluno no exercício físico? Eu acredito que é a influência do primeiro contato. E tudo aquilo que a gente faz a primeira vez é muito determinante. Dizem, né, que para a gente perder uma cisma com alguém no primeiro contato demora muito depois. Então, se o profissional de educação física se apropriar da importância que ele tem no primeiro contato de qualquer pessoa com soluções de saúde, eu acho que o profissional de educação física ele vai ficar mais alerta, porque é uma bola que está quicando na frente do profissional de educação física. Hoje em dia, se eu fizer uma pergunta para todas as pessoas que estão nos assistindo, elas vão dizer que é o médico. Quando eu perguntar, quem é o profissional que você procura o primeiro quando você está com alguma dor ou alguma dúvida de saúde? Edu, eu vou no meu plano, eu pago um valor, eu vou no particular, eu vou... E se eu dissesse para você que o profissional de educação física ele tem um conhecimento abrangente sobre o seu corpo, de maneira que ele pode te entregar uma anamnese, um resultado e dizer especificamente quem você tem que procurar, isso vai tirar de você aí né, você fica com um dinheirinho a menos que você não gasta para ter que andar em um monte de profissional. Hoje na saúde nós somos 18 áreas da saúde. De repente você ia marcar um ortopedista e o profissional de educação física vai dizer, olha, pela palpação que eu estou fazendo aqui, me parece que você está com uma vértebra que está trancada. Se você for no quiropraxista, em uma manipulação de 30 minutos é bem possível dele conseguir abrir isso aqui. Opa, só isso? Vai lá e depois me conta. Olha, valeu, era isso. O profissional de educação física, tudo bem. Eu acho que uma coisa que contribui, Stuane, é porque na educação física as pessoas andam de tênis e calção. E parece que o aluno olha um profissional de tênis e calção e dá menos valor do que um de jaleco. Eu já me questionei isso. Então, eu acho que se o profissional de educação física começar a andar de jaleco, pelo menos para fazer as anamneses e avaliação física, eu acredito que o aluno vai começar a trazer muitas questões de queixas de dores, de alergias, porque ele vai se identificar de uma maneira diferente com o mesmo profissional, por ele estar vestindo jaleco, e não um calção e um tênis. É uma coisa boba, é uma coisa que não teria uma coisa a ver com a outra, mas a gente sabe que na visão da maioria ou de uma parte dos alunos, né, é o professor. Parece que o profissional de educação física dá aula para criança, que é o que as pessoas têm no imaginário delas. Quando é que elas se relacionaram com um profissional de educação física? Era o prof que dava futebol e vôlei para as meninas. Aí esse profissional que estudou cinesiologia, biomecânica, muita coisa, ele vira realmente, ele diz, não, então já que é isso que as pessoas estão me validando, então tá, eu vou ser o professor que vou ensinar a fazer 3 de 10. Pronto, né? Então eu acho que existe um grande impacto do profissional de educação física conseguir tirar a pessoa do sedentarismo e levar para a vida atlética, porque é a primeira experiência, é o portal de início. Então, por favor, professores de educação física, entendam a importância que vocês têm. Leve a sério, cuidem da imagem, cuidem daquilo que vocês falam, cuidem para não ser muito fortão. Isso afugenta algumas pessoas, né? Tem que ter um fortão para se conectar com um outro público. Mas talvez para uma senhorinha de terceira idade, pode colocar um outro treinador, um outro perfil, pode ter uma outra pegada. Então, dentro da educação física, tem área para todos os shapes, todos os perfis. É só uma questão do líder da academia, do gestor, saber como movimentar essas peças, porque aí vai acontecer aquilo que a gente quer. A nossa comunidade, o pessoal do nosso município,
vai ter mais saúde. Ponto. No fim das contas, é isso que a gente quer, né, Stuane? É verdade, Edu, é verdade. E eu vou um pouco mais a fundo em relação a isso. Eu acho que por ter ainda estar cursando, eu vejo que a gente aceita, né? E a gente recebe também uma certa dose desse. Tu é um professor de academia, tu vai ensinar, tu vai estar ali, tu vai corrigindo, tu precisa conhecer toda a biomecânica, toda a anatomia, tudo. E a gente talvez necessitaria entender que realmente é aquilo que tu falou. Se a gente não entender um pouco de nutrição, se a gente não entender um pouco de psicologia, para a gente conseguir dar esse primeiro feedback para o nosso aluno, a gente não vai conseguir fazer diferença, não vai conseguir fidelizar. E ainda mais, conversando com o meu tio e a gente colocando isso como um pilar central, o que a gente procura trazer para cá é o seguinte: a gente vai receber um valor para mudar a vida das pessoas, né? Isso a gente não vê, né? E por escolher trabalhar num ambiente reduzido, onde as pessoas vão ver que aqui é um tipo de atendimento diferente, né? A gente justamente vai ter que mostrar que aqui a gente vai cuidar da saúde da pessoa, não só do corpo, não só do músculo. A gente vai cuidar do músculo cerebral, tanto que foi incrementado a avaliação postural, né, que meu tio foi atrás, buscou conhecimento para isso, a questão da massoterapia também. Então, a gente deu um passo além para trazer e deixar o ambiente mais completo para o nosso aluno, para ele não precisar sair muito daqui e já criar essa conectividade, esse traço legal. Então, eu acho que sim, a gente, e eu me incluo nisso, nós como profissionais de educação física também temos que nos olhar como profissionais, né? Porque tem muitos que acabam olhando para si como um professor de academia, né? E não deixa de ser importante a gente ser professor, porque o sentido da palavra é ensinar, né? Então, se a gente levar ao pé da letra a palavra professor, também tá no caminho. Mas deixar de ser aquele cara descolado que só quer brincar, só quer fazer as pessoas darem risada e trabalhar essa parte mais específica, mais da saúde mesmo, né, Edu? Edu, como que se deu a criação do teu método, né, o SER? Por que tu desenvolveu esse curso, esse método? Como é que tu pensou assim, tu tipo, acordei e tava treinando lá, mamãe tô fortinho, e aí desenvolvi. Foi assim ou não foi? Eu tava com uma questão profunda, porque eu já estava estudando muito essa coisa de academia, eu já tinha uma imersão. Eu lembro que quando eu criei o método, eu estava trabalhando já na minha primeira academia, eu acredito que eu já estava 1 ano e meio trabalhando na academia, então some aí uns 3 anos e meio dentro desse nicho, porque foram 2 anos me preparando na teoria e mais o tempo de prática, né? Então vamos colocar 3 anos e meio dentro desse nicho. Eu comecei a ver que algumas coisas repetiam, que quando eu fazia algumas coisas, o resultado era sempre o mesmo. Comecei a ver que existia um padrão, que é uma coisa que o método exige, né? Para você ter um método, ele tem que ser executável, ensinado, mensurável. E um dia eu estava indo para essa academia, trabalhar, fazer o meu turno lá, e me veio essa ideia, que era o método SER, ele me veio todo naquele momento, que era sentido, exercício, resultado. Por quê? Vamos desconstruir isso. O que eu quero dizer? O resultado, ele só vem através do exercício. Ponto. Não adianta ir para o terapeuta achando que um pensamento positivo vai trazer um resultado de estilo de vida. Não. Para sair do sedentarismo e ter uma vida atlética, tem que ter exercício. Ponto. Exercício é o quê? Ação no mundo real. Você tem que fazer... Quer passar no concurso público da Polícia Federal? Tem que ter exercício.
tem que ter ação massiva no mundo. Não é só projeto, né? Isso é uma coisa que a psicologia peca muito. A psicologia fica 5 anos com uma pessoa sentada no sofá conversando sobre a vida, mas não tem ação, né? Coisa que a educação física tem. Então, ela está na frente da psicoterapia, se for ver na questão de resultados, né? Então, o resultado só vem através do exercício. Mas para haver exercício, tem que haver sentido. Se não houver para a pessoa um sentido para ela fazer o exercício, ela não faz. Ah, você é cardíaco. Dane-se, tem gente que é cardíaco e fuma. A droga faz mal, tem gente que usa droga. Então não é assim tão fácil dizer para o ser humano, olha, você tem que parar de ter hábitos nocivos que estão atacando sua saúde. Não adianta. Se tiver um sentido para a pessoa largar o cigarro, ela larga. Mas tem que ter o sentido. Então, né, a concepção do método foi nesse dia que eu estava indo trabalhar. Ele veio todo, o fio todo. Aí depois eu até sentei lá e comecei a escrever. Porque o resultado só vem através do exercício, o exercício só vem através do sentido. Eu comecei a estruturar toda a teoria. Depois disso, eu comecei a explicar isso para outros psicólogos. Eu tinha que começar a fazer com que eles também validassem o método. Porque eu já tinha alguns psicólogos interessados em trabalhar com isso. E começou a dar certo. A gente começou a ter um monte de práticas que os psicólogos faziam, que eu falava para eles, não vai funcionar. Pode fazer dessa forma que vai funcionar. E deu certo. Opa, temos um método aí. Então, depois, foi criado o primeiro curso 100% online, Psicologia para Academias, voltado para psicólogos. Esse curso existe até hoje. Ele é um curso 100% online, onde psicólogos de qualquer parte do Brasil, eles podem adquirir esse curso. Ele está numa plataforma, são aulas pré-gravadas, mais 1 ano de mentoria comigo. Porque só as aulas pré-gravadas, elas não têm tanta força quanto dizer, Edu, eu quero entrar na academia Divino Shape, só que eu quero montar um projeto. Eu monto contigo. Eu sei como é que monta projetos, já montei vários. A gente monta um projeto dessa forma aqui, vai lá que vai dar certo. Entra na academia. Então, hoje nós temos profissionais no Espírito Santo, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo. Já tem uma mão de obra de profissionais especializados. E depois eu percebi que eu precisava criar um outro curso para profissionais de educação física e para gestor de academia. Por quê? Porque o cliente, a pessoa, o aluno, ele começou a entender que a academia podia oferecer um pouco mais. Só que ele começou a não encontrar esses lugares aí. Porque, pô, eu vejo o Edu fazendo um trabalho, fazendo live, falando sobre isso. Na minha cidade tem um psicólogo que outro dia fez lá uma... Eu quero me matricular numa academia que tem essa qualidade. Onde é que estão essas academias? Opa, temos que certificar academias com essa linha de pensamento. Então, agora em outubro, é o lançamento do curso Psicologia para Academias, voltado ao profissional de educação física e voltado ao gestor de academia. O gestor de academia recebe uma placa atestando que aquela academia é humanizada, respeita as diferenças, ela tem esse trabalho individualizado, então o aluno fica tranquilo. Ele vai entrar no site psicologiapraacademias.com.br e ele vai ver uma lista de academias credenciadas no Brasil. Também vai ter uma lista de profissionais credenciados da educação física e da psicologia. Vai ter tudo lá no psicologiapraacademias.com.br. Então, o profissional de educação física que gostou dessa live e quer ter esse olhar humanizado, em outubro já começa a primeira turma com aulas online por aplicativo de videoconferência ao vivo, com duração de 11 meses. Então, quem tiver dúvida, entra lá no psicologiapraacademias.com.br ou no meu Instagram, no @psicologiapraacademias. Pode ver as postagens que tem lá, pode mandar um inbox, que esse curso vai ser bem interessante e provavelmente vai mudar o curso do fitness no Brasil, porque vai ter a academia e vão ter o Centro Multiprofissionais de Cuidados à Saúde a partir de agora. Essa é a meta que eu tenho, o compromisso que eu tenho com o fitness daqui para frente, e espero que tenha pelo menos feito vocês pensar um pouquinho fora da curva, ter me ouvido falar aqui até agora.
E me diz uma coisa, Edu, é só para formado ou o estagiário pode fazer também? Estagiário também pode. Quem já tem essa pegada de querer ter essa qualificação, porque o profissional também recebe um certificado, né? Quem já tem essa pegada, faz agora o curso, porque quando você se formar, já tem a certificação, já sai na frente. E outra, enquanto você aproveita a sua graduação, enquanto você assiste às aulas, já vai escutar com um nível de compreensão bem ampliado, bem diferente, fazendo esse curso. Então, a gente está com uma galera bem legal para iniciar essas aulas. E até uma informação interessante. Edu, não vou poder entrar na turma de outubro. Como é que eu faço? Não tem problema. O curso ele tem 11 módulos independentes. Quer entrar em novembro, a única coisa que vai mudar é que vai começar do módulo 2. Quer começar em dezembro, vai começar do módulo 3. Não tem problema, eles são independentes. Quando o aluno faz todo o giro, completou os 11 módulos, aí ele já está com a certificação dele e já pode se disparar aí no mercado de trabalho, né? Então, estagiários, profissionais, personal trainers e gestores de academias. Show de bola, show de bola. Vamos dar uma olhada se, né? Quem sabe aí. Pessoal, quem tiver dúvidas, quem tiver perguntas, pode mandar. Eu vou colocando aí para o Edu e a gente vai trocando uma ideia também, tá? Fiquem bem à vontade. Edu, vamos fazer um negócio um pouquinho diferente aqui. Eu vou te fazer uma pergunta, né? E aí tu me responde o mais rápido ali, sem pensar muito, com o menor número de palavras possíveis, tá? Ok. Qual a importância do psicólogo na academia? Humanizar a experiência do aluno. Qual a importância do profissional de educação física na academia? Poder conduzir as pessoas a entender que saúde é muito mais do que emagrecimento ou musculação. Trabalhar só a mente ajuda? Ajuda, mas não tem força nenhuma no mundo real. Pensar em ser milionário não faz ninguém ganhar dinheiro. Arregaçar a manga e trabalhar, sim. Hábito de vida. Superar o hábito de hoje com novos hábitos mais eficientes para o futuro. Edu Azevedo. Um cara que encontrou a missão dele, que trabalha pra caramba de domingo a domingo, sempre com um sorriso no rosto, e eu indico que você também consiga encontrar alguma coisa que você gosta tanto de fazer que você faria até de graça. Então, se eu puder deixar esse legado, eu vou ser muito feliz de poder, quando eu me despedir da Terra, poder pelo menos olhar para as academias e ver que elas são centros de saúde global. Isso vai me dar uma alegria enorme. Um objetivo. O objetivo é conseguir fazer com que as pessoas entendam que saúde pode ser encontrada em qualquer um dos profissionais de saúde. Não é só no médico, não é só no psicólogo, e muitas vezes um nutricionista pode colocar coisas na nossa mente que às vezes um terapeuta não conseguiu chegar a colocar. Então, observe saúde em tudo que você vir. Cozinhar de forma fitness. Cozinhar é bom demais, né? É minha outra graduação. Eu também sou graduado em cozinha e eu amo. Eu acho que cozinhar fitness, quando a gente cozinha com amor, aquilo ali tem um temperinho diferente. Então, cozinhar é colocar o amor ali. Como diz aquela frase, amor a gente faz na cozinha. É verdade. Aproveitando, já que eu entrei nesse assunto, conta para nós, porque tu tem um projeto que tu faz pizzas fitness, né? Conta para nós como é que é isso daí, porque tem muita gente que deve estar louco de vontade de comer uma pizza, mas não quer exagerar. Como é que faz?
quando eu fiz a graduação de psicologia, eu já estava bem feliz com a minha escolha profissional, mas eu tinha um hobby que era cozinhar. Então eu me fiz a inscrição em uma faculdade de gastronomia e foi uma realização pessoal muito grande para mim. E comecei a cozinhar para os meus amigos e eles falaram: Edu, essa pizza tá tão boa que se tu fizesse para vender eu compraria. Aí já me deu uma, opa, será que tem alguma coisa aí? E eu comecei a fazer uma massa baseada em uma receita de pão semi-integral multigrãos, que eu comecei a fazer para vender, as pessoas quiseram. Então eu peguei um pão, fiz uma pizza e coloquei ingredientes que fossem funcionais. Tudo que tinha ali tinha um porquê. Linhaça, germe de trigo, aveia. Cheguei a usar queijo sem lactose, mas como não teve muita adesão, né? Acabei excluindo esse item, né? Mas as pessoas podem comer uma pizza com uma fermentação longa, que não vai agredir tanto a digestão delas, com métodos próprios, que uma pizza se torna uma refeição, desde que ela seja bem executada. Então eu tenho essa marca, até para quem quiser seguir no Instagram, ela é @art.pizzas, art.pizzas. Está lá o portfólio, fala algumas coisas de gastronomia lá, e eu tenho essa linha, onde as pessoas encomendam e elas recebem uma pizza funcional, onde elas comem, nutrem e ficam satisfeitas por poder comer uma comida que seria do dia do banquete, né, que é uma pizza. E aí a gente começa a analisar uma coisa. A partir do momento que tu criou esses hábitos, tá, Edu? Agora eu quero a tua experiência de vida, tá? Já tratava a tua mente, né? Já cuidava da tua mente. Tu entrou para a academia e começou a cuidar do teu corpo. E já teve a questão da alimentação saudável. Tu acha que tu conseguiria tirar algum desses pontos, independente de qual, né? Com 2 pontos só tu conseguiria se sentir saudável, se sentir bem consigo mesmo? O corpo, ele é mal acostumado com a saúde. Quando a gente obtém, e quem já passou por isso que está assistindo essa live vai me dar razão. Quando a gente consegue vencer a comodidade, que é um estilo de vida sedentário, e você adquire saúde, para sair daqui é muito difícil. Porque o corpo, ele se arruma todo, ele coloca tudo tão limpinho, tudo tão em ordem, tudo tão organizado. O corpo parece que ele diz assim, ó, é a gente com a casa depois da faxina, né? Tá tudo brilhando. Aí você cria um novo platô de zona de conforto, que é ter saúde. E quando você, que não bebia cerveja há muito tempo, toma um copo de cerveja, aquilo azeda de uma maneira, ou você vai comer um churrasco muito gordo, com costela, aquilo ali te detona, ou você vai comer uma pizza de fast food, um hambúrguer, é ou não é? Quem já chegou no estado de saúde sabe o que eu estou dizendo. Uma coisa que às vezes tu tomava uma caixa de cerveja no fim de semana, uma te destrói. Então, não dá. Essa é a boa notícia que eu tenho para dizer com quem hoje tem um estilo de vida sedentário. Quando você chegar em um estilo de vida saudável, o seu corpo todo se mobiliza para se manter ali. É muito legal, é muito interessante chegar nesse estágio. Que você não tem mais desejo de beber uma cerveja só porque as pessoas estão bebendo perto de você. Você bebe se você tem vontade. Comer uma pizza, você come se você tiver vontade. E ainda assim vão ser 2 fatias. O X não vai mais um X inteiro. Você come, guarda metade para comer depois. Então é incrível, né, Marcos? Quando a gente adquire uma certa saúde, não tem mais volta. Exatamente isso. E eu comparo assim, a gente pega, por exemplo, trabalhamos a semana inteira cansado, chega no final da semana, a minha recompensa é o quê? Ir para um bar tomar uma cerveja, né? Quando a gente consegue transformar isso dentro da nossa mente, principalmente no nosso corpo, e a gente chega no ponto da gente poder escolher uma coisa que a gente sabe que não vai fazer mal, aquilo ali é a cervejinha do final de semana. Porque aquilo ali te dá uma sensação de prazer, de tipo assim, cara, eu dominei a minha mente, cara. Agora eu faço o que eu quiser, porque
Se eu quiser tomar uma cerveja, eu vou tomar. Mas se eu não quiser, eu não vou tomar, porque eu controlo. E isso é muito bom mesmo. É muito prazeroso, né? E questão de bioquímica, a gente pode explicar pelos neurotransmissores. O neurotransmissor da serotonina é o do bem-estar. Então, a gente tem um vício, quando é movido pela serotonina, em estar relaxadão no sofá, né? Meu Deus, eu tô no trabalho sonhando que às 7 da noite eu vou me tirar no meu sofá e ver Netflix, né? Isso que a minha neurotransmissão ainda está baseada nisso. Depois acontece isso que o Stone falou. Vem a dopamina. A dopamina é aquele desafio que você se propõe e você conseguiu chegar lá e é o tapinha nas costas. É o neurotransmissor que dá um tapinha nas costas e diz, bah, campeão, hoje tu arregaçou, hein? Mandou bem, parabéns. Depois que você faz essa fisioterapia bioquímica no seu cérebro, você fica super feliz por não ter o prazer imediato e ir dormir dizendo, pô, tu mandou bem, hein? Tu foi no happy hour da empresa, tomou um suco, voltou cedo e agora tu tá aí, ó, relaxadão, pronto para no outro dia voltar a trabalhar 100%. É uma fisioterapia que a gente faz bioquímica e quando a gente chega nesse nível também, a brincadeira fica legal. E parece muito loucura, né? Eu já achei muito loucura isso. Tu sabe que quando eu resolvi tomar essa atitude de encaixar esse horário, para quem não sabe, eu treino às 5 horas da manhã. A minha namorada fica louca comigo, ela diz, pô, tu é louco acordar esse horário. E eu me achei louco na primeira semana, assim, não vou negar. Só que aí eu fui buscar métodos para mim conseguir fazer isso que fosse uma coisa duradoura, porque eu não queria que começasse, parasse assim como qualquer horário que eu fazia antes de treinamento e tal. E aí eu busquei algumas técnicas e uma delas dizia assim, cara, geralmente a gente vai dormir cansado e pensando, bah, amanhã tem que acordar às 5 horas da manhã para ir treinar. Tu já te puniu, tu já disse assim, não, meu, cara, tu é o campeão, tu fica em casa, descansa, tu precisa. E aí a técnica é justamente essa, tu diz assim, cara, amanhã de manhã eu vou poder levantar, treinar, fazer minhas coisas, já cuidar de mim e depois eu vou trabalhar. É impressionante, não dá preguiça de levantar. É claro que no começo é um pouco mais difícil. Se você parar para pensar, que horário que o médico faz a cirurgia? Não é na primeira hora da manhã? Quando você se operou, quando eu me operei, quando qualquer pessoa aqui se operou, ele não tinha que estar lá no hospital 5:30 da manhã, 6 horas da manhã, 5 da manhã. Por quê? Porque a hora que o médico mais tem atenção é a primeira hora do dia. É a hora que ele está zerado, ele está descansado, foco total. Ele não vai fazer uma operação 8 horas da noite. Ele sabe. Ele não vai estar totalmente atento ali. Então, se você puder fazer o seu exercício físico, que é a coisa mais pesada, digamos, do dia, já de cara, você exclui aquilo ali, fora que vai dar um gás incrível para encarar o dia todo. Aí no outro dia, você vai dizer assim, ó, bah, eu acho que eu não queria treinar amanhã. Eu não sei, eu vou dormir, eu vou ver se eu acordo ou não. No outro dia, 4h15, tu tá acordado. O teu corpo já tá desejando o treino, não tem mais volta. Ele não vai acordar mais 9 horas da manhã, 4h15 teu olho abre. É verdade. Até fica a dica, a gente tem só um aluno às 6 horas da manhã, então às 5 eu estou treinando, mas às 6 já pode vir. Edu, queria te agradecer pela live, cara, foi sensacional. Pode ter certeza que se tu não ajudou ninguém dos que está assistindo, a mim tu me ajudou muito, né? Foi muito esclarecedor, foi muito satisfatório trocar essa ideia contigo, mas eu tenho certeza que tu acrescentou muito para todo mundo que assistiu e para todo mundo que vai assistir, porque quem não conseguiu assistir, eu vou estar disponibilizando essa live completa no YouTube, é Treinador Marcos Stone, então vai estar lá, vai estar a descrição, vou colocar os links tanto do curso que o Edu está disponibilizando, da ProCoach, o site da Personale Premium para te conhecer o nosso trabalho também. Vou colocar também o endereço da página das pizzas do Edu para quem quiser comer naquele sábado, assim, aquela pizza e não ficar culpado. Vou colocar lá para vocês entrar em contato com ele também. Pessoal, muito obrigado por terem participado. Edu, uma última palavra aí.
Obrigado, Marcos Sistoni. Foi um prazer estar aqui contigo. Me senti muito à vontade, porque parecia as nossas conversas lá há tempo atrás. Então, sigam esse cara aqui, ele tem muito futuro, tem uma maneira de se comunicar, um interesse incrível. Então, é um cara que vocês ainda vão ouvir falar mais ainda no futuro, pode ter certeza. Te desejo todo sucesso nessa academia, que foi muito afortunada em ter o teu trabalho. Eu sei o que eu estou falando, conheço a tua capacidade. Obrigado para quem estava aqui ouvindo a gente essa hora, né? Só os fortes, aqui 10 horas da noite numa sexta-feira, e é isso que a gente quer os fortes junto com a gente. E o meu objetivo aqui foi fazer a cabeça de vocês pelo menos explodir. Assim, agora vocês juntem os pedacinhos, né? Porque foi uma coisa fora da caixa. Muitas pessoas estão tomando contato com esse conhecimento agora, tá? A gente não vai ter tempo numa live de conseguir desmontar essa caixa e montar todas as peças, mas sigam, a gente vai continuar falando muito mais sobre isso. E como eu falei, o meu barato da vida, aquilo que me faz brilhar os olhos, é conseguir desenvolver ainda mais saúde nas pessoas. E, gente, qual é o outro lugar no mundo que pessoas saudáveis, querendo mais saúde ainda, desejam isso a tal ponto de pagar um dinheiro para entrar nesses lugares, sendo que elas ainda estão saudáveis? Não existe outro lugar mais qualificado para você encontrar 1.000, 1.200, 2.000 pessoas ávidas por saúde. Eu não sei como é que os planos de saúde ainda não estão dentro da academia, fazendo ações. Eu não sei como é que a medicina não viu o tanto de audiência qualificada que uma academia tem. Gente, vai na rua mais movimentada da sua cidade, balança um sino e começa a falar de saúde, poucas pessoas vão estar com aquela escuta qualificada e desejosas. Vai numa academia e faz isso. Todo mundo vai virar, né? Então, a gente tem que usar o ambiente da academia para entender que é uma audiência hiperqualificada para se falar de saúde. Não é só um lugar como algumas pessoas ainda veem, eu vou pagar R$ 69,90 porque eu tenho o direito a usar os equipamentos da academia. Gente, por favor, isso aí já não se aplica mais. Usar o equipamento da academia é 5% da experiência de estar ali dentro. Só de você ter um profissional de saúde, que é o profissional de educação física, de graça, você não tem que marcar consulta para conversar com um profissional de saúde formado. Está ali. Só isso já poderia dobrar o valor da mensalidade de uma academia, com certeza. Então, vejam a profissão de vocês com outros olhos, vejam a relação de vocês com a academia com outros olhos e procurem academias que tenham essa pegada. A partir de agora, quem entrou em contato com esse conhecimento provavelmente vai procurar. Então, busquem a academia que o Marcos Sistoni está trabalhando, que eu tenho certeza que tem essa pegada aí. E muito obrigado para quem dedicou essa horinha para me escutar, e me sigam nas redes sociais. Psicologia para Academias, você encontra Instagram, YouTube, o site, né? Psicologia para Academias, você me encontra aí nas redes sociais. Obrigadão, meu amigo. Valeu mesmo pelo convite. Poxa, Edu, muito obrigado. Fico muito feliz. Foi uma pessoa fantástica que eu conheci, e em cada lugar eu tinha um treinador que falava isso: Deus coloca pessoas na nossa vida para mudar por um propósito, e certamente ele te colocou na minha vida ali para mudar muitas coisas, e tu conseguiu isso. Então, da minha parte, tu já me ajudou muito e vai continuar ajudando, porque eu sempre te sigo. Pessoal, bom fim de semana, muito obrigado por terem acompanhado, tá? E fiquem ligados que semana que vem tem mais. Valeu, forte abraço. Tchau, tchau.